E aí pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, onde exploramos os enigmas mais fascinantes e as histórias mais arrepiantes do mundo. Prepare-se para mergulhar de cabeça na intrigante saga do Poltergeist de Enfield, em Londres, um dos casos mais icônicos e debatidos de atividade paranormal. Durante 18 meses, começando no verão de 1977, Peggy Hudson, seus 4 filhos e mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas, viram e ouviram, dentro da casa da família, incidentes em que havia móveis em movimentos e objetos voando sem razão aparente, ruídos inexplicáveis e até mesmo levitação. A história atrai o casal americano Ed e Lorraine, investigadores de fenômenos paranormais, retratados na série de filmes A Invocação do Mal. O Enigma de Enfield é mostrado no segundo filme da série. Na época, os fenômenos se concentraram nas filhas de Peggy, Janet e Margaret Hudson. Nos momentos, Janet, que tinha apenas 11 anos, falava inexplicavelmente com uma voz misteriosa e rouca. Na noite de 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entrou no quarto dos seus filhos e viu a penteadeira movendo-se sozinha. Consegui acreditar, cheguei a empurrar 2, 3 vezes, mas na terceira vez não consegui movê-la. Relembro a entrevista gravada na época. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batida. Com medo, a senhora Hudson pediu que um dos seus filhos fosse chamar o seu vizinho Vic Notman. Gente, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Me perdoe. Escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que havia apenas uma coisa a fazer: chamar a polícia, disse ele em depoimento na época. A policial, Carol Hepes, foi a primeira a chegar no local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. A cadeira se levantou cerca de 1,5 metros do chão e deslizou aproximadamente 1 a 1,2 metros para a direita, antes de parar. Ela disse em entrevista. No entanto, assim como Peggy Hudson e Vic Netman, seu vizinho, Hipps não sabia o que fazer. O fotojornalista Graham Morris, não sei se assim pronuncia, me perdoe, que na época trabalhava para o jornal Daily Mirror, ainda se lembra do que aconteceu quando ele recebeu um telefonema do seu editor e foi enviado à casa dos Hudsons para um trabalho que, segundo ele, mudou a sua vida. Era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa, especialmente a Janet. Ao chegar na casa, ele parou na penumbra da cozinha enquanto adultos levavam uma a uma as crianças que estavam dormindo. Então ele diz: a última a entrar foi a Janet. De repente, os objetos simplesmente começavam a voar. Um pedaço de Lego, inclusive, me atingiu no olho direito. Até hoje, Morris se diz convencido de que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão clara de todas as pessoas que estavam ali. Nenhuma delas estavam fazendo nada, ele afirma. Em uma das sequências de fotos que fez na casa, ele mostra o momento em que Janet levitava em seu quarto. Na imagem principal, ela estava no ar no momento em que voava e havia subido deitada com a boca para baixo. Maurice Grussi, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, coordenou a investigação do que estava ocorrendo na casa dos Hudson. Eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro. Vi a porta se mover sem ajuda
e sentiu uma diminuição de temperatura sem explicação. Ele disse em entrevista na época. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. Quando perguntei, "Você está brincando comigo?", me atirou uma caixa de papelão e uma almofada na cara. No ano seguinte, o casal de americanos, Ed e Lorraine, que consideravam demonologista, também visitaram a casa e gravaram entrevista com os Hodgsons e outras imagens dos fenômenos aparentemente sobrenaturais. Richard Grossi, o filho de Maurice Grossi, era um advogado recém-formado quando começou o caso do poltergeist de Enfield. Como tal, ele é provavelmente o único membro da sociedade de direito inglesa que pode dizer que interrogou um fantasma. Então ele diz: "Todos os dias, no café da manhã, meu pai me mostrava uma ou duas fitas cassete que ele tinha gravado na casa dos Hodgsons. Elas começavam com barulhos e batidas. Em seguida, as batidas respondiam ao interrogatório. Quando o suposto fantasma começou a falar, Richard se tornou o seu interlocutor. Durante a investigação de Maurice Grossi, a repórter da BBC, Rosalie Morris, cobriu o caso para o programa de rádio. Uma noite, ela e Grossi fizeram uma vigília noturna na casa enquanto a família dormia. Depois que as meninas foram dormir, ouvimos um barulho enorme vindo do seu quarto, no andar de cima. Ela relembra. Morris subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado a cadeira para o outro lado do quarto, a uma distância de 2,7 metros de onde o móvel estava. Para ela, era impossível que duas crianças que estavam dormindo na cama tivessem feito isso. Na época, Morris declarou que estava convencida de que algo tinha sido responsável. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo da casa. Ela parecia emanar de trás de Janet Hodgson e dizia que a voz vinha de parte posterior do seu pescoço. A voz se identificou como o antigo morador da casa, Bill Winks, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Grossi, ele disse que morreu de uma hemorragia. "Morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo", o fantasma afirmou. Quando lhe perguntaram por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu: "Sou invisível." A história de sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa, que de fato se chamava Wilkins. Janet e Margaret Hodgson, as duas crianças no centro do caso, foram entrevistadas recentemente sobre suas experiências. De acordo com Margaret, todos estávamos em um estado terrível, muitos assustados e cansados, e isso piorou na medida em que passava o tempo. A Janet disse que foi usada e abusada. Houve levitação, vozes e depois a cortina se enrolou no meu pescoço. Isso foi muito perigoso e me fez perceber que aquilo podia me matar. Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de magia para conseguir uma casa nova e maior. Maurice Grossi, que chegou a ser criticado depois de dizer que acreditava que parte dos fenômenos era brincadeira das meninas, Janet chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos, mas havia elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural. Peggy Hodgson era uma mãe solteira com 4 filhos pequenos. Margaret, de 13 anos, Janet, de 12, Billy, de 7 e John, de 11 anos. Mas Rosalie Morris não acredita que uma casa melhor tenha sido sua motivação. Ela acha que sua casa era boa e ficou nela. Foi o local onde ela morreu em 2003. A jornalista admite que no início ela mesma era extremamente cética em relação ao fenômeno e buscava diversas maneiras de explicar o truque. No entanto,
Hudson lhe pareceu sincera e muito assustada. Richard Bruce também não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Eles nunca ganharam dinheiro com isso. Ele também rejeita as afirmações de que Janet Hudson sofria de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico. Quando a voz começava, ela falava sem parar por 2, 3 horas. Seu pai, Maurice Bruce, também não acreditava na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo, sem machucar as cordas vocais, é absolutamente impossível, ele diz. Janet, por sua vez, mantém uma atitude firme diante dos céticos. Não me importa o que pensem. Eu sei o que aconteceu. E eu sei que foi real. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa história continua a ser um dos enigmas mais cativantes e intrigantes da história. Deixe suas teorias nos comentários e compartilhe o vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para não perderem mais nenhuma história arrepiantes aqui do canal. Até a próxima, pessoal!